Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de, nesse sábado pela manhã, estarmos aqui reunidos virtualmente com os nossos queridos que estão acompanhando agora ou que vão estar assistindo essa live depois. Que teu Espírito Santo fale com poder e impressione os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão querido, vamos lá então, tem gente chegando aí, muita gente na área. Pastor, o capítulo A Rebelião de Absalão, o que o senhor tem para nós aí, pastor? Senhor, primeira coisa, eu tenho que clamar o nome do Senhor aqui, gente. Isso aqui é pancada com força, força. Olha, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Cadê? Eu tenho uma biblinha velha aqui, estava com um negócio anotado nela aqui, Jesus. Cadê essa biblinha? Problema não. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte, gente. Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Na realidade, vai terminar hoje à tarde falando sobre isso, né? Só que tem um detalhe. Davi foi um rei massa, mas foi um pai miserento. Davi foi um rei massa, mas foi um pai miserento. E sabe por quê? E a Bíblia diz isso, dá um motivo. A Bíblia dá um motivo. Jovens que estão aqui ouvindo e que vão ouvir isso em algum momento, pega a tua Bíblia aí, bora comigo aí, pega aí. Pega a tua Bíblia, vamos comigo lá para... Quer ver? Cadê aqui, Senhor? Onde é que eu vou encontrar? Tem um texto, tá na minha Bíblia, fala assim, que Davi foi um pai que nunca disse não para os seus filhos. Texto aqui, agora não vou achar esse treino, tá? A minha Bíblia estava aqui. Eu trago para vocês já já. Davi foi um pai que nunca disse não para os filhos. Então imagina só, o pecado de Davi com Batseba. Escuta, cara, isso aqui para mim foi incrível, gente. Roubou de Davi a autoridade para cuidar de seus filhos. O pecado de Davi com Batseba tirou de Davi a autoridade para falar com seus filhos. E o homem que, com seus olhos, disse sim para o pecado, com o seu coração não soube dizer não para os filhos. Caramba, isso aqui foi pancada. Pancada. E o capítulo começa dizendo o seguinte, o capítulo aqui do livro, Os Escolhidos, que a gente está lendo. Gente, parabéns por esse esquema de leitura desse livro, viu? Ele é top demais. Top, 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 todo top. Ele começa dizendo assim, que quando Natan desenrolou o problema, revelou o problema de Davi, falando da ovelhinha lá, não, mas o rei foi lá e tomou a ovelha, o rei não, né? O homem foi lá e tomou a ovelha do seu vizinho. Aí Davi falou assim, não pode fazer isso não, que ele tenha 4 vezes o prejuízo de ter pegado a ovelha do vizinho se ele tinha muitas. Não sei se o pessoal tá ligado nesse momento, gente. Deixa eu só contextualizar aqui. Davi pecou com Batseba, certo? Pecou. E guardou para ele. O profeta Natan foi até ele, revelado por Deus do pecado que Davi havia cometido, e falou assim, ô Davi, vem cá, o que você acha assim, de um cara muito rico, assim, com muitas ovelhas, assim, ir lá e pegar a ovelha de um cara que tinha só uma ovelha só, e pegar a ovelha dele e fazer e tal? Aí Davi ficou irritado. Não, o cara que tinha muitas ovelhas tem que usar as suas ovelhas. Ele não tem que pegar ovelhas dos outros. Do cara que tinha uma, não. Que ele sofra, então, 4 vezes a perda disso. Olha só. 4 vezes a perda disso. Gente, aí Natan falou assim, você é o cara que foi lá e pegou a ovelha do outro. Tu pegou a mulher do outro, varão. Gente, primeiro, nenhum pecado fica escondido perante Deus. Nenhum pecado. Galera, o negócio não é o pastor não saber, não é o seu pai não saber, não é sua mãe não saber. Escuta, se Deus sabe, acabou a parada. Se Deus sabe, fechou a parada. E Deus sabia do pecado. Aí Davi falou assim que deveria sofrer 4 vezes, e Davi sofreu 4 perdas terríveis. Quer saber quais são? Pelo pecado que teve cometido?
Primeiro, o primeiro filho com Batseba morreu. Segundo, Aminon, o seu filho, teve um caso com a sua filha. Olha a miséria. Um filho é estuprador, uma filha é abusada pelo próprio irmão. Ó, o primeiro filho morreu, o segundo filho estuprador, a filha é uma estuprada. Imagina, olha, tudo dentro de casa, gente. Detalhe. O filho mais velho, Absalão, matou numa festa Amon, porque o pai Davi não teve coragem de agir. Aí vem com a gente a seguinte ideia. O pecado, ele tem consequência. Galera, todo pecado tem consequência. O pecado tem consequência espiritual, o pecado tem consequência financeira, o pecado tem consequência familiar, o pecado tem consequência moral. Todo pecado cometido te rouba capacidade de dizer não para as coisas erradas. E Ellen White pontuou aqui várias vezes aqui. Quer ver? Quer ver? Cadê? Eu anotei aqui, ó. Você anotou no seu livro, você escreveu no seu livro aí? Você escreveu? Anota isso aí. O pecado roubou de Davi valores, capacidade moral de dizer não. Aí Davi cresce os filhos sem dizer não para os filhos. Hoje, me dê esse texto aqui, Senhor. Gente, até o final eu pego minha biblinha lá marcadinha lá e trago para vocês aí. Trago para vocês aí. Então, olha só que situação, pastor. Olha só que situação. Nesse trâmite todo que a gente está vendo aqui, Absalão mata Aminon, o estuprador. Então Davi tem em casa um filho morto, que foi o primeiro de Batseba, um outro filho que é estuprador e morto, uma filha estuprada e o filho mais velho é assassino. E por que Absalão, olha só isso aqui, por que Absalão mata Aminon? Porque o pai Davi, um omisso, ficou sabendo que Aminon havia abusado da filha. Como é que chama a filha, Valdo? Esqueci agora. Tamar, né? Tamar, obrigado, Tamar, isso. Aí, Absalão sabe que Aminon abusou de Tamar, mas Davi botou pano quente. Não, vamos resolver isso não, Tamar, tá aqui, brigadão, Rômel. Tamar, vamos resolver isso não. Aí Absalão ficou retado. Não, pai não resolve? Eu resolvo essa parada. O meu pai ficou frouxo, o pecado deixou meu pai sem moral espiritual para resolver um pecado. Aí um outro também, sem condição espiritual, se levanta para resolver um problema. Um cara também sem nenhuma espiritualidade, mas com vingança no coração. Galera, escuta uma coisa. A gente não tem capacidade para fazer justiça própria. Primeiro que a gente não tem nenhum pingo de justiça. Não tem nenhum pingo de justiça. Aí agora, Absalão se levanta e vai resolver o problema. Numa festa lá, Aminon deu bobeira, matou o cara. Aí Davi, chateado, manda embora o filho. Aí vem toda uma confusão, aí traz o filho, e põe o filho de volta, né, e traz ali para ficar perto ali. E aí é uma situação muito complexa, muito complexa, muito complexa. A gente fica falando de ver série aí, gente, de ver série de televisão. Vai ler os escolhidos, mano. Aqui tem muito mais trama massa do que lá, viu? Eu te garanto. Duvido que ele tem um negócio louco desse, assim, mano. Não é não, pastor? Viu, pastor Forlan? E assim, essa situação, ela gerou, né, de acordo com lá atrás um pouquinho, 2 Samuel 5, verso 13, diz que tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois as que vieram de Hebron, e nasceram filhos e filhas. Então, a poligamia já começou errado, né? Já começou errado, porque Deus, ele diz assim, olha, é um homem e uma mulher. O que fugir do plano de Deus só vai trazer desgraça. Não tem como fugir disso.
E agora, mesmo por esse caminho da poligamia, vem a história que você acabou de contar a nós, uma história muito triste, né? E dessas perdas aí que Davi teve, Davi aqui diz a questão aqui do livro, aqui na página 452, antes do seu pecado, Davi tinha sido decidido e corajoso. Olha como ele era, decidido e corajoso. A partir de então, ficou fraco e indeciso, o que contribuiu para os planos de Absalão. Então, o que o pecado causa, pastor Forlan, na vida de um jovem? O que o pecado causa na vida daqueles que não querem ouvir a orientação de Deus? É só desgraça. É aí que tá. Às vezes a gente acha que a condescendência com o pecado é só naquele momento ali. Não, eu vou aceitar fazer isso aqui. Mas, gente, isso mina, isso rouba, isso esgota o seu vigor espiritual para dizer não ou para dizer sim nos momentos maiores da tua vida. Olha, Jesus falou assim, aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei, ok? O que é fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Mas vamos pegar essa frase aqui e vou entender o seguinte, aquele que não é fiel no pouco, no muito não será colocado. Aquele que no pouco não consegue resistir, olha onde a gente vai chegar, hein? Aquele que no pouco não consegue resistir, no muito não se iluda, tu não vai dar certo. Então, galera, escuta só. Os que agora, no momento de provação, sem perseguição, sem acusação política, sem perseguição espiritual, por enquanto tu pode pegar tua Bíblia e ir para a igreja, sentar ali e adorar. Se você agora não tem esse vigor espiritual de ter seu momento com Deus, de ter a sua comunhão com o Pai, de ter sua hora de oração, eu fico zoando o pessoal assim que passa 4 horas de maratona no Netflix, mas não passa 4 minutos ajoelhado falando com Deus. Se você agora não consegue ter isso, amigo, se engane que no final da aprovação a gente vai conseguir ter algum vigor espiritual para suportar o que virá lá. Quando Ellen White fala que muitos cristãos na perseguição final vão perseguir os outros cristãos, vão se encontrar perdidos e vão perseguir os outros, está ressaltando que aqueles que hoje não conseguem dizer não, no final também não vão conseguir, queridão. Quando hoje, gente, nas minhas aflições espirituais, eu não tenho esse vigor espiritual para dizer um não no momento mais fácil, no final eu não vou dizer. É isso mesmo. Pegou? Entendeu, pastor Lucas? E eu tenho hoje uma juventude que tem dificuldade em dizer não para uma tentação espiritual pequena. Poxa, estou com minha namorada ali e tal, ela tá doida para ter relação sexual, para transar. Todo mundo faz hoje, é só botar preservativo, só não engravidar, que é o pecado. Esquece isso, queridão. A questão não é só descobrir, não é só não engravidar. O problema que você vai ter agora vai minar, vai roubar de você a força espiritual. De lá na frente, quando você for tentado, você falar não. Quando falar assim, ou é Deus, ou é Satanás, ou é o sábado, ou é o domingo, ou é a verdade, aí tu não vai ter força, querido. Porque você já foi enfraquecido moralmente, espiritualmente. Olha o caso de Davi. O pecado de Davi escorreu por toda a sua família, meu. Olha só isso aqui. Gente, isso aqui é impactante. O pecado de Davi foi tenso, tão tenso que tocou em todos os filhos dele. É isso mesmo, pastor. E nós somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas, das consequências das nossas. Então, as consequências para Davi foram realmente terríveis. Salão, pastor, comenta um pouquinho para a gente aí do que o livro diz. Ele se revoltou, ele causou uma revolta contra o próprio pai. Como é que é isso? Aí, o que deu? O que deu? Absalão não era feio, meu. Absalão era bonitão. 1,90 m, careca, assim e tal. Okay. Não, tô zoando. Absalão era bonitão mesmo. Eu achei muito interessante o texto aqui de 2 Samuel 14, que falou aqui que
Não havia em Israel um homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Estou olhando a página 452 aqui. Uhum. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Caramba, meu, Absalão era bonito, mano. Absalão era gatão. Ué. Aí o que acontece? Absalão, vendo que o pai não, né, vendo que o pai era um omisso, então ele vai tramar pelas costas do pai, tomar o trono do pai. Começou a mexer e aqui fala que ele começou a ir para a porta ali do, da porta do templo da cidade ali, dar conselhos. E o povo vinha abraçar, ele chegava, abraçava, colhia, vem cá, vem cá. Aí começou aquele papinho de, assim, de quem me dera um dia eu pudesse governar vocês. Olha, eu acho que eu faria um pouco diferente, entendeu? Pastor, me diz uma coisa, esse mesmo papinho surgiu aonde? Me fala. Rapaz, lá no céu, viu, Furlan? Lá no Esse céu. mesmo, gente, não tem como fugir. Esse mesmo papinho, sem vergonha de eu faria diferente, surgiu lá no céu. O mesmo. O mesmo. Porque o mesmo ser que lá no céu pensou isso, inspirava Absalão a fazer isso. Entendeu? Aí, meu, ele começou a tramar papinho daqui, ó, no pé do ouvido de cá, no pé do ouvido de cá, conversando com o outro ali. Olha, vem cá, vamos, rapaz, você é muito bom, hein? Você é o cara que daria um ótimo. Olha, se eu fosse rei, você seria o meu ministro, hein? Ah, mano, quem não gosta de ouvir uma parada dessa, já pensou? É. Exatamente, amigo. E Absalão acabou se deixando enganar por essa cilada de Satanás e causou uma revolta contra o próprio pai. Imagina, pensamento de assassinar. Não bastava ter matado o irmão, agora querer matar o próprio pai, meu amigo. Ele sabia que para ele assumir o trono só matando o pai. Não tem jeito. Aí a gente percebe outra coisa, que esse sentimento de vaidade, de orgulho, leva a pessoa a fazer coisas que talvez ela nunca tinha pensado em fazer. O sentimento de orgulho de assumir o trono fez com que ele chegasse ao ponto de pensar em matar o pai. Como o sentimento de Lúcifer em assumir o governo do universo o fez pensar em matar o filho do rei, ou o próprio rei, Jesus, né, que ele foi coroado no céu, né? Então, olha só que situação. Gente, os sentimentos que passaram, os pensamentos que passaram pela mente de Absalão são os mesmos sentimentos e pensamentos que passaram na mente de Lúcifer ou de Satanás. São os mesmos. Os mesmos. Talvez, nossa, mas a que ponto chegou Absalão? A que ponto chegou o diabo de querer matar o filho de Deus para tomar o trono do universo? E nessa situação toda, Absalão começou a fazer seu clã político, né? Ele foi lá, conheceu aqui Aitofel, né? Conheceu não, né? Chamou Aitofel para ser próximo. Ele, cara, você é massa, hein? Você é inteligente, é um sábio do rei. E Aitofel era nada menos, nada mais que o avô de Batseba. Olha só a treta que esse cara arranjou, mano. O pai... Mano, o cara é muito político, mano. O pai havia tido a treta lá com Batseba, né? Aí vem o filho e chama o avô. Cara, meu pai vacilou. Não, a gente tem que ajustar aquilo que meu pai fez. Entendeu? Então, vamos, vem pra cá, cara. E aí, mano, o cara fez um clã político lá, se juntou lá. E nessa situação toda, o pecado funciona assim, gente. Lá em Ezequiel, quando se refere ao pecado de Lúcifer lá no céu,
que ele fala assim, que ele, na multiplicação do seu comércio, essa expressão usada lá em Ezequiel para falar, né? Multiplicação do seu comércio. Por que tem a expressão multiplicação do seu comércio lá no céu, fala de lúcia lá no céu? Porque é o seguinte, pastor, no tempo bíblico não tinha propaganda de televisão. Então, o comércio, ele era expandido no pé do ouvido. No pé do ouvido. Olha, tal banquinha lá, você vende um melão lá muito fresquinho, compra lá. Então, o comércio, a publicidade era feita assim, de fala do ouvido com o outro. Foi isso que Lúcifer fez. Na multiplicação do comércio dele, ele foi no ouvido de cada anjo e colocou no ouvido de cada anjo a ideia de que Jesus não deveria ser. Então, ele foi de um por um e começou a pregar lá que Jesus, né? Olha, se eu fosse no lugar de Jesus, eu faria diferente e tal. Absalão fez a mesma coisa. Ele foi no ouvido das pessoas e começou a tramar ali toda uma treta, toda uma trama ali para tirar Davi do trono, chamando os sábios, conselheiros, apertando a mão do povo. E Davi, sonso da miséria, varão, o cara não percebeu isso não, mano. Davi, quando percebeu toda a trama, ele ficou chateado demais ao perceber que o filho queria tomar Jerusalém. Ele percebeu que o filho estava a 30 quilômetros mais ou menos de distância. Falou assim, gente, eu não posso deixar que aqui dentro venha rolar sangue, porque meu filho está chegando agora com mais gente do que eu tenho aqui. E até o próprio livro aqui, Os Escolhidos, fala assim que, em comparação ao exército de Absalão com o que tinha Davi, o Zé Davi era um punhadinho, só que tinha um detalhe. Outra coisa. Gente, a irmã White tem um texto muito massa, que está no livro Patriarcas e Profetas. Esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Ela fala o seguinte: Deus, não, está no outro, no Profetas e Reis. Deus mais um é maioria. Grave isso aí, gente. Deus mais um é maioria. Deus não precisa ter uma quantidade maior para ele se mostrar melhor. Segura isso aqui, hein? Deus não precisa ter uma quantidade maior para se mostrar melhor. Sabe o que aconteceu aqui? O exército de Davi era menor, o exército de Absalão era maior. Mas quem estava certo? Davi. E não importa se maior, não importa se menor, o certo é certo, independente da quantidade de pessoas que estejam fazendo parte. O certo é certo, independente se tem muita gente ou pouca gente. O errado é errado, independente se tem muita gente ou pouca gente. Outro dia eu conversava com uma pessoa sobre esse negócio do Sky Gato. Eu ia falar do Sky Gato já, gente? Não vai TV Box, né? Esse negócio aí de 6 mil canais aí, pô, uma mixaria e tal. Gente, cá pra nós, vamos entender essa parada aí, né? Aí um cara falou comigo assim: poxa, pastor, mas todo mundo está colocando. Gente, e quem falou pra gente que o todo mundo é referência do que é certo? Aonde está escrito aqui que a voz do povo é a voz de Deus? Aonde está escrito isso aqui? Aonde me diz que a maioria é a correta? Não existe isso, e aqui está uma situação de novo pra gente. Olha só, galera, Deus deixando pra gente sinais de como vão acontecer no fim. Caramba! O que está acontecendo agora aconteceu lá no passado, lá no céu, aconteceu no tempo de Davi, vai acontecer no fim também de novo, a história vai se repetindo. A gente só vai pegando a visão. Quer dizer, não é por falta de orientação, por falta de decisão. O nosso povo perece não é por falta de orientação, como diz lá em Joel. O nosso povo perece, não é por falta de conhecimento. Lá diz que o povo rejeitou a mensagem, lá em Oséias. Oséias 4. Nosso povo não perece por falta de conhecimento, não, gente, porque o povo rejeitou. Escuta, o povo rejeitou. E está aqui de novo, um povo que rejeita.
Aí então veio, entram vários personagens aí. Varão, eu não tenho noção do tempo meu não, viu? Tô jogando aqui, né? Tô jogando aqui. Não tenho noção de tempo meu como é que tá não. Aí, aí então vem a minoria lá com o Davi, a maioria esmagadora com Absalão, para se encontrar. Davi tira a arca do santuário, depois Davi manda de volta a arca para o santuário, o povo fica abalado naquilo ali, mas o certo é certo, não adianta, né? O certo depende da quantidade, está falando agora aqui, até a da Clay não botou assim, pelo contrário, geralmente a maioria é cega, geralmente, é verdade. Está aqui o Ananias, a maioria 9% erram, o remanescente será salvo. Aí vem é verdade isso, né? A minoria aí se demonstrando fiel ao Senhor, né? E no frigir da história aqui, entra vários personagens, entra aqui também o personagem, que esse cara é massa. Eu até marquei o nome dele aqui, queria trocar uma ideia com vocês. Simei. Simei entrou na história aqui, praguejando contra Davi, e Simei falou que Davi realmente era mau, assassino. Interessante, né? Cuidado com alguns amigos, viu? Porque enquanto Davi não era aborrecido por nada, beleza. Enquanto Davi não era aborrecido por nada, Simei ficou calado. O dia que Davi foi acochado pelo próprio filho dele, aí Simei levanta. Você vai ter amigos que em tempo de paz te abraça, em tempos de guerra, em vez de te abraçar, vão te acusar, tá com a pedra igual fez Simei aqui. Muitos amigos vão fazer igualzinho isso aqui, né? E aí, no decorrer da história aqui, Davi, interessante que aqui tem um momento que fala de novo que Davi percebe o tamanho do pecado dele. A gente não tem noção disso, gente. A gente não tem noção disso. E uma das minhas maiores reflexões que eu feito nos últimos tempos, aqui é a nossa geração agora, a nossa geração, dá até de rir disso, eu falo que é a minha geração, né? Não é a minha geração, gente, mas com quem eu lido, tá? A geração dos meus jovens agora, talvez os pontos mais críticos é não perceber as consequências. Não percebe a consequência. Davi foi perceber a consequência do pecado dele quando ele viu a família dele destruída, o reino dele destruído. Aí ele começou a perceber a miséria que deu aquele pecado quando ele estava lá no alto do palácio, lá de boa, lá, tranquilão, não viu problema nenhum, estava lá. O interessante aqui eu quero falar com vocês aqui, quer ver? Isso aqui eu vou ter que achar agora. Pega a Bíblia de vocês aí. Cadê aqui, Senhor? 1 Samuel, não. Aqui. Isso. Em 1 Samuel, aqui capítulo... Em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Quer dizer, numa época em que os reis iam para a guerra, Davi ficou. Em um momento que o povo mantinha uma consciência focada na guerra, Davi ficou em casa e foi curtir o ócio. Pegou a visão? E nesse momento em que Davi foi curtir o ócio, ali o próximo texto fala assim: e uma tarde, continuando o texto que eu li agora, quer dizer, Davi não foi para a guerra, ficou em casa, ali, tranquilão, botou fogo para ralar. E, quer dizer, o povo na guerra e Davi ficou em casa. Então continua o texto: e uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear no terraço do palácio e ele viu uma linda mulher. Olha o pecado. Olha só como é que a coisa traz a outra. No momento em que deveria ter focado na batalha, Davi ficou em casa. Ele ficou na maresia. Na maresia, ele viu uma mulher. E nessa maresia, ele viu uma mulher, desviou a mulher, aí vem o pecado de Davi. E olha onde ele está vindo agora.
Aquele pecado de não ir para a batalha, aquele pecado de não ir para a guerra, de não estar focado na batalha espiritual, chegou a esse ponto. Davi pecou, comprometeu os seus filhos, comprometeu o seu reino, e o pau quebrou, a gente está vendo aqui agora, né? E na hora da batalha, Davi com o coração apertado, disse para todo mundo: gente, vamos entrar de sola, arrebentar esse povo todo, tá vindo Absalão, mas eu peço favor para vocês. Poupa o meu filho. Olha o coração do pai aqui, gente. Tá louco, meu. Poupa o meu filho. Tá bom? Quando vocês verem ele, poupa o meu filho. Não mata ele, não. Para quem, em 2 Samuel 18:5, por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Olha só a situação do pai. Olha só. Aí, nesse caso aqui, aí, ó, o Romer botou aqui, ó, pois é, o ócio costuma ser destrutivo. Ô, galera, aquela frasezinha que seu pai e sua mãe falou sempre ainda vale a pena. Me escuta isso aqui, ó. Mente vazia, completa aí. Completa aí. Mente vazia, completa. Aí o Romer botou aqui, ó. Cadê não? O Romer Ananias botou assim: é como dizem, né? Maré mansa não formam bons marinheiros. É isso aí. É isso aí. Aí voltando para a parada do texto aqui. Aí Absalão percebe que ele não conseguia. Aí o oficial do diabo, é isso aí. Isso aí. A Saraiva. Cadê a serva aqui, Jesus? A Saraivash, Saraiva, sei o quê? Imagina a angústia do pastor Lucas sem poder ouvir as. Ai, ai. O Ananias botou oficina do cão aí. É isso aí, varão. Imagina, que loucura. Aí tá lá nessa situação toda ali. Aí Davi pede para poupar o filho dele. E Absalão vai para a batalha com Davi. Estou misturando tudo aqui, mas você está entendendo o assunto do todo. Numa floresta aqui perto do Jordão, muitas árvores, né? Onde geralmente tem água, tem muitas árvores. Né? A árvore cresce onde tem água. Né? A árvore cresce onde tem água. E aí aconteceu que o exército de Davi, que era muito bem treinado, muito bem dirigido ali, Davi era um guerreiro, né, gente? Davi tinha as manhas de fazer o negócio. E não só por isso, porque Davi tinha a manha, né? É tão pecado eu falar isso, mas é porque Deus estava com Davi, né? Deus estava com Davi. E aí o exército de Absalão começou a perder, Absalão fugiu, e naquelas árvores perto de Jordão, a mula de Absalão passou debaixo de uma árvore, e Absalão tinha um cabelo enorme, bonito. Eu não posso falar de cabelo aqui, mas Absalão tinha um cabelo enorme. E passou por meio daquelas árvores, o cabelo de Absalão ficou agarrado naquelas árvores. Um dos servos passou e viu Absalão preso lá, com o cabelo entremeado ali, naquelas galhas ali, e foi e contou para Joabe. Joabe, que era servo fiel de Davi, não teve dúvida. Olha o que diz aqui o livro, fala assim: Joabe não teve dúvida. Ele tinha dado a Absalão intermediando por 2 vezes a reconciliação entre ele e seu pai, e sua confiança havia sido traída. Se Joabe não tivesse dedicado para beneficiar Absalão, essa rebelião jamais teria acontecido. Então pegou 3 dardos e com ele traspassou o coração de Absalão. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Escuta agora. O pecado de Davi o acompanhou e trouxe preço caríssimo. Caríssimo. Mas o pecado de Absalão também o acompanhou. Como o pastor Lucas comentou no início, trouxe a morte de um irmão, a divisão de um reino, depois querer a morte do próprio pai. Olha que miséria. Queridos, não tem como uma vida assim passar batido. Foi uma tragédia, foi um negócio terrível. Aí agora, nessa situação toda de aflição aqui, aí vem a morte de Absalão, né? Aí, ó, vamos ver que a morte de Absalão parece uma cena de viking, né?
tá preso lá, aquele negócio todo agarrado ali. Aí vem Jó e fala assim, olha, eu tentei te salvar, cara. Eu tentei resolver o teu problema, mano. Eu tentei aqui ajudar você a conversar com seu pai. Você estava afastado, eu falei com seu pai, disse, pai, vem de volta, aceita ele de volta, põe ele aqui no teu reino, e você deixou o orgulho tomar conta do teu coração. E agora, vacilão, você vai receber aquilo que você colocou no teu coração o tempo inteiro. É tragédia após tragédia, isso é verdade. Olha só. E aí tá, queridos. Aí Joabe vai lá e traspassa o coração de Absalão. E Absalão também tem aquilo que mereceu. Tenso demais, tenso demais. Amigos, uma história incrível, 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 né? Do que aconteceu e tal, do que o pecado gerou. Está aqui o Ananias comentando aqui, deixa eu ver aqui o comentário dele aqui, deixa eu compartilhar aqui, dizendo o seguinte: o incrível é ver como Deus transforma toda essa desgraceira na vida de Davi e ele se permite ser transformado pelo Senhor. E aí está o caso, gente. E aí tem que ver o ponto. Porque a gente vai entrar no próximo texto aqui, vou dar um spoilerzinho aqui, né? Momentos finais aqui. Apesar do que Davi fez, do pecado da preguiça de não ir para a guerra, do pecado da cobiça, do adultério, da mentira, da traição, da omissão como pai, da omissão também de como o rei não resolveu os problemas do seu rei, Deus ainda assim o chamou de um homem segundo o coração dele. O fato de você não ver o preço não quer dizer que o pecado não seja caro. Davi, quando pecou com a Batseba, ele não viu o preço, não. Né? Eu ia quase falar uma frase aqui, muito trash aqui. Enquanto Davi estava virando os olhinhos lá com Batseba lá, de fechado lá, ele não imaginou, anos à frente, o preço que teria isso, não. Todo pecado tem seu preço, que a gente não percebe. O que Deus está mostrando aqui nessa história aqui, nos fazendo recordar, é o seguinte, que o pecado, ele é caro, o pecado vai te cobrar, e Cristo já deixou o sangue dele para poder pagar. Escuta, o pecado vai te cobrar, mas o sangue de Cristo é valioso o suficiente para poder pagar aquilo que o pecado vai cobrar. Eu vou terminar aqui essa live aqui contando uma pequena historinha para vocês. Pequenininha mesmo. Muito simples, mas muito válida para o nosso contexto aqui. Uma vez eu ia viajar para fora do país. E eu ia viajar para lá e o meu pai chegou para mim e foi me dar um conselho. Sabe aquele momento de pai e filho assim na hora de vazar, sabe? Na hora de sair, meu pai chegou assim na sala, eu e ele ali conversando ali, mala pronta ali do lado. Eu sentei ali, meu pai, filho, vem cá, fica mais perto de mim aqui. Eu ia viajar 21 anos de idade, garotão, cheio de energia. Isso tem uns tempinho atrás só, viu, gente? Esquece a idade. Meu pai virou para mim e falou assim: filho, você vai para um outro país, lá seu pai não vai estar lá, tua mãe não vai estar lá, você vai lá para estudar e tal, vai estar livre para fazer o que você quiser, livrão para fazer o que você desejar. Só te lembro de uma coisa: você será livre. Olha a frase do velho. Você será livre para fazer o que você quiser, mas não será livre da consequência das escolhas que você fizer. Quer dizer, você pode escolher o que você quiser. Você é livre para escolher o que você quiser, mas não é livre da consequência das escolhas. E aquilo pesou. Imagina, meu pai ali com a mão no meu ombro, falando aquilo ali para mim, eu pensando na viagem que eu ia fazer, que eu ia curtir, que eu ia aproveitar e tal. A palavra sábia, né? Mas sabe de uma coisa, filho? Independente do que você fizer, o teu pai vai estar aqui para te ajudar a passar, e eu sempre vou te perdoar. Nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci disso. Nunca. Hoje eu tenho minhas filhas. E uma vez a Laís fez alguma coisa que me chateou bastante.
E eu fui exortar minha filha com relação a isso. E eu falei, filha, o pai está chateado com o que você fez, mas eu sempre vou te perdoar. O meu pai me perdoou pelos erros que errei com ele. E o paizinho está aqui para dizer para você que eu sempre vou te perdoar. Sempre, filho, vou te perdoar. Vai doer no coração do pai, vai ter consequência, às vezes você vai ter que ficar de disciplina, vai ter que perder alguma coisa que você gosta para você aprender, mas o pai sempre vai te perdoar. A disciplina é para você crescer. E o meu perdão é para você passar por uma outra oportunidade e não errar de novo. Gente, é essa a graça de Jesus para você. Aprenda com os erros, quem está aprendendo aqui, ó, os escolhidos com esse livro aí. Deus ele vai trabalhar na tua vida, vai te abençoar, vai te ajudar, para você não errar. Se você errar, tu vai ter a consequência do erro. Não tem como desengravidar, ok? Vai ter a consequência do erro. Não tem como, eu perdi a minha virgindade. Não tem como recuperar a sua virgindade. Vai ter consequência do erro. Uma janela quebrada, não tem como pegar os estilhaços e consertar a mesma janela de volta. Vai ter consequência do erro. Mas o Senhor vai te abençoar, perdoando você e ajudando você a passar por essa provação. Que Deus abençoe você. Que Deus dê a você discernimento, sabedoria. Tem gente perguntando do livro aí. Olha, esse é um movimento dos jovens aqui de Brasília. O livro foi Os Escolhidos. Eles leram todos os capítulos do livro, comentaram aí. Hoje foi o capítulo 72. Hoje à tarde será o capítulo 73. Aproveita aí que é bênção. E galera, que Deus abençoe vocês. Espero ter abençoado de alguma forma a vida de vocês aí. Eu quero terminar com uma oração, tá? Eu quero orar com você agora aí. Vamos orar. Deus querido, Pai de amor, obrigado porque a Tua palavra exorta a vida da gente, nos mostrando, Senhor, que todo pecado realmente tem uma consequência. O pecado de Adão e Eva também teve uma consequência. A consequência grandiosa, tão grave, que um dia o Filho de Deus teve que vir aqui na terra resolver a parada que Adão e Eva quebrou lá no Éden. Senhor, obrigado por prover salvação aonde houve perdição. Obrigado, Deus, por abrir caminho aonde a nossa ignorância nos levou ao erro. Deus, eu te peço que, ao aprendermos essas histórias, a gente possa entender que todo pecado tem seu preço, mas o sangue de Cristo nos liberta de toda condenação. Obrigado, Senhor Deus. Pai, abençoe a vida de todos os nossos jovens, estarão ouvindo essa live hoje ou outro dia, vai estar salvo e vão ouvir depois, mas que encontrem um Cristo Salvador em todas as páginas da Bíblia, dos livros que lerem, e que encontrem Jesus para a salvação de suas vidas. Continue com a gente, nos dê crescimento espiritual no Senhor, abençoe a galera esperta e massa de Central de Brasília, que esse movimento lindo da leitura desse livro. Continue, Pai eterno, conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém.